Procure ser apaixonado pelo que você faz. Procure algo que te traga essa paixão. Se não está te trazendo aí, tem alguma coisa errada. Você está perdendo tempo. Olá pessoal, começa aqui o Filó, o podcast da Conexão. E você sabe, conexão aqui é o nosso ponto forte, né? A gente conecta com informações, com pessoas, com tudo, né, que automaticamente conspira em nosso favor aqui nesse mundo. E hoje não é diferente. Habib, tudo bem? Olha, eu estou curiosíssimo para entender um pouco melhor desse modelo de negócio do nosso convidado de hoje, porque eu já vi que tem muito a ver com o teu olhar sobre o direito. Tô certo aí, Habib? Tá certo, Habib. O convidado de hoje é um cara que eu admiro muito. Acompanho o trabalho dele, acompanho o podcast dele, que é sensacional também. E é um cara que eu tô sempre assim vendo o que ele tá fazendo, porque é um cara legal para acompanhar, principalmente pro mercado jurídico, viu, Habib? Muito bom. Então apresenta ele pra gente, Habib. Estamos aqui com o Renato Sapiro, que é advogado de formação, sócio fundador da Sapiro, uma consultoria focada em conectar profissionais nas áreas jurídica e correlatas, e é pai da Olivia e do Mike, que são suas grandes paixões. Renato atua com recrutamento jurídico há mais de 13 anos, sempre liderando projetos nacionais, internacionais e de consultoria para escritórios de advocacia, empresas e instituições financeiras. Além disso, ele é host do podcast Direito de Resposta, que eu sou fã, em que quinzenalmente entrevista personalidades do mercado jurídico. E ainda palestrante e professor de diversos cursos em faculdades renomadas, como IDP, IEPD e membro do Conselho Consultivo do IBRATEM. Falei tudo certinho, Sapiro? Perfeitamente, melhor é impossível. Bem-vindo, Sapiro. Obrigado pelo convite. Uma honra, um prazer estar aqui com vocês. É muito bacana o trabalho que vocês vêm desenvolvendo e eu gosto muito. Elias, você falou de conexão, né? Acho que tudo é sobre conexão, né? A gente bate muito nesse ponto lá na empresa, no podcast, porque é tudo sobre conexão. Você falou, Gabriel, sobre o direito de resposta, que é o meu terceiro filho, né? O podcast onde eu entrevisto referências do mercado jurídico e pontualmente um outro profissional de fora do mercado, mas que serve de inspiração. E no final é sobre inspirar e conectar. Então, estou muito feliz de estar aqui, obrigado pelo convite e contem comigo. Com certeza, a honra é nossa, viu, Renato? Olha, inclusive, a gente começa aqui justamente pedindo, né, a biografia de quem participa com a gente do Filó, para a gente conhecer um pouquinho mais até, né, por uma paixão, né, por um amor que já há naturalmente pelas histórias de vida. Então, por favor, Renato, se apresenta um pouquinho, conta um pouquinho da tua história, da Sapiro. Bom, eu sou advogado de formação, continuo sendo advogado, porque minha OAB está em dia, e tinha OAB em dia meramente para jogar o campeonato da OAB, que não mais jogo, né, porque já bati os 40 anos, e quando me falavam que dos 35 para frente era machucado na certa, eu não acreditava. Eu sempre pratiquei muito esporte, enfim, sempre me preparei muito, mas é fato, depois dos 35 não tem como escapar. E aí era machucado na certa, todo jogo era algum problema muscular, parei de jogar, mas mantive meu bem em dia. Não porque minha mãe acha que eu tenho que manter, porque ela acha que eu tenho que manter, eventualmente para um dia voltar a divulgar, coisa que não acontecerá definitivamente. Mas, enfim, foi muito por conta desse campeonato, e aí eu sigo aí com o pagamento da OAB. Afinal, foi tão difícil, né, tirar a carteira da ordem, que eu acho que é uma coisa que o meu avô tem muito orgulho, eu tenho certeza disso, então por isso que eu mantenho. Mas o fato é que, voltando lá atrás, assim, eu não sabia muito bem o que eu queria fazer. Primeiro ano da faculdade, eu achei que eu queria direito, fui no escritório do meu avô, vi aquele monte de papel. Não, pelo amor de Deus, a última coisa que eu vou fazer na vida. E aí decidi que eu queria fazer publicidade. Eu queria saber que área que o seu avô atuava. Por curiosidade só. E já conta qual Claro, modalidade você pratica também. o meu avô, ele trabalhava com direito trabalhista e previdenciário. Ele trabalhou muitos anos, ele teve escritório, ele foi procurador do IPESP, então é sempre... E ele desenvolveu um produto há muitos anos atrás na área previdenciária, que foi o que ele desenvolveu ao longo dos últimos anos. E o meu avô sempre foi uma pessoa muito, muito importante na minha vida, assim. Eu sempre tive uma relação muito próxima. Curiosamente, ou coincidentemente, eu nasci no mesmo dia dele, no dia 6 de dezembro, então eu sempre tive uma proximidade muito grande com o meu avô, tanto que quando ele faleceu, tem uns 7 para 8 anos, eu sofri bastante, ainda sofro, assim, é claro que as coisas vão melhorando, né, mas a ferida não fecha, eu sinto ainda muita falta do meu avô. Uma das grandes dores que eu tenho é do meu avô não ter acompanhado, até pela sua proximidade que eu tenho com ele, o meu crescimento dentro do mercado que ele sempre trabalhou, não na advocacia, mas no mercado jurídico, e eu tenho certeza que ele teria muito orgulho. E eu lembro que eu sempre chegava na casa dele e falou: e aí, como é que estão as coisas do trabalho? Tá guardando dinheiro?
E a outra coisa é que me dói bastante ele não ter tido a oportunidade de conhecer os bisnetos. Eu sei que ele ia ficar enlouquecido com eles e vice-versa, né? Mas sempre foi uma pessoa muito importante para mim. Agora, quando eu ia ao escritório dele e via aquela papelada toda, eu falei, olha, isso não é para mim. E eu decidi que queria fazer publicidade. Quando a gente chegou no terceiro ano e a gente tinha que efetivamente escolher o curso, boa parte dos meus amigos, sei lá, a sala tinha 30 alunos, talvez, uns 10 optaram por fazer o curso de Direito. Então, eu acabei sendo levado pelos amigos, porque é muito cedo para você decidir o que você quer. E acabei indo para a faculdade de Direito. Quando eu estava no primeiro ano da faculdade, os primeiros dias eu falei, apesar da minha mãe dizer que não, que eu só falei isso no quarto ano, primeiro ano eu já falei, mãe, não é o que eu quero fazer. Eu não me encantei com a faculdade de Direito. Ela falou, mas você vai... Aí deixei mame, né? Falou, olha, você vai acabar a faculdade, você vai tirar a sua B, aí você decidiu o que você faz. Eu falei, então tá bom. Então segui, terminei, em aos trancos e barrancos, tentando achar um caminho, fiz alguns estágios. Quando eu acabei, tirei a OAB, falei, bom, então vamos tentar unir o útil ao agradável. Vou fazer uma pós em Direito Desportivo, sou apaixonado por esporte, vou tentar entrar nesse meio. E aí fiz a pós de Direito Desportivo. Na época, na minha cabeça, eu não entrei porque era mercado fechado. E mas eu aprendi muitos anos depois, entrevistando uma pessoa desse meio, que eu tenho um grande carinho, que é o Marcos Mota, e ele traz uma frase que para mim é importante. Ele fala, olha, a pergunta é, qual o remédio que você tem para a dor do mercado? E a bem da verdade é que é porque eu não tinha, ou seja, qual é a solução nova que você vai trazer? Eu não tinha, eu só queria entrar porque eu gostava. Enfim, segui um pouco mais a carreira adiante, até que surgiu a oportunidade, e foi muito por conta da minha mulher, uma ocasião do destino. Ela é arquiteta, hoje tem o escritório dela, e ela foi convidada para fazer uma entrevista numa multinacional de recrutamento chamada Michael Page. E ela foi lá, foi entrevistada por um arquiteto e voltou encantada com essa história do arquiteto entrevistar arquiteto, advogado entrevistar advogado por aí afora. E ela falou, achei a tua profissão. Porque naquele tempo, eu já não sabia mais o que eu queria fazer. E eu queria ser, não sabia muito bem o que eu queria ser, mas naquele momento eu pensei, pô, por que não ser narrador de futebol? E eu vim a ser, né, entre aspas, um narrador aqui no meu podcast, no Direito de Resposta. Mas ela voltou e falou, achei a tua profissão, né? O meu avô brincava que eu era investigador de polícia, porque eu era muito pergunteiro. Ela falou, é para você. E foi exatamente o que aconteceu. Eu apliquei na vaga, enfim, não tinha uma vaga aberta, mas eu apliquei o meu currículo na multinacional. Depois de 10 entrevistas, eu fui chamado e aí migrei efetivamente. Isso quase 14 anos, agora em outubro completa 14 anos. E desde então, eu atuo com recrutamento. Inicialmente na Michael Page por um ano, depois eu saí com a minha equipe e ajudei a estruturar e montar uma outra empresa mais boutique, que é uma coisa que eu gosto muito, né? Esse termo boutique, de estar mais próximo do cliente, mais artesanal. Fiquei 7 anos com eles e agora, recentemente, no último dia 21 de maio, a gente completou 6 anos de consultoria da Sapiro, que é uma consultoria boutique, que a gente pode falar mais à frente, mas bastante voltada aí ao mercado jurídico e suas áreas correlatas. Muito interessante. Aliás, essa é uma das colocações que eu gostaria de fazer depois, ou você mesmo já explicar um pouco desse conceito boutique, né, dentro da tua atuação. Primeiro, bom, em relação a direito esportivo, né, não sei se o Gabriel comentou, eu fui repórter esportivo por muitos anos, né, cobri 3 Copas, 3 Olimpíadas e tal. Então, graças a Deus, você não foi narrador, né? Então, graças a Deus, você entrou na área. Mas também te dou uma boa dica de entrevista, eu acredito que você o conheça, o Felipe Isabella, né, doutor Felipe Isabella, que é um Opa, especialista em direito, né, desportivo. conheço. Eu tive Vale o aula com papo. ele. Você teve com ele, realmente é uma pessoa fantástica, um ser humano incrível, né, e tudo mais. E também um detalhe, né, a gente estava brincando, né, com o Habib, com o Brimo e tal, o meu primeiro livro foi do senhor Samuel Klein, fundador da Casa Olha que Civil. legal. E eu fiz um grande estudo sobre a cultura judaica e é encantadora realmente, principalmente para mim, um detalhe que realmente transforma crianças em homens, né, que é o Bar Mitzvah, né, sem dúvida alguma, um amadurecimento precoce, né, e sem dúvida alguma, eu me lembro até que o senhor Samuel falou para o neto, né, ele falou, o que é o Bar Mitzvah? Quer dizer o seguinte, você hoje é considerado meio na sociedade, a partir, né, do Bar Mitzvah você é um. Então, cuidado, porque você passa a ser responsável pelos seus atos. Então, realmente é encantador. Quem se interessar, conheça um pouquinho mais da cultura judaica, porque é fantástico. Voltando para esse conceito já, então, Sapiro, explica um pouquinho o que é esse conceito boutique, né? Porque, primeiro, é muito interessante, você conhece o direito, né? Mas você usa esse conhecimento justamente para trazer soluções
pelo que eu entendi, né? Para o setor, para o segmento, para os É escritórios. isso é muito curioso, porque quando lá no primeiro ano eu falei que não queria advogar, eu nunca imaginei que eu fosse continuar no mercado jurídico trabalhando com outras coisas. E de fato é. Então, assim, eu brinco que eu só mudei o lado da mesa, mas eu continuo aqui no mercado jurídico. Boutique, tem muita gente que dá a sua acepção da palavra, cada um de um jeito. Como é que eu enxergo o que é uma boutique? Uma boutique é uma estrutura de um porte menor, super especializada, focada e com trabalho, um direcionamento artesanal e com total disponibilidade, né, das pessoas mais sêniores, dos seus sócios, em todos os projetos. Então, quando eu montei a consultoria, a ideia era essa. Não era ser uma gigante, não era crescer de forma desproporcional, era crescer até a medida que eu entendia que eu conseguiria colocar, de alguma maneira, a minha mão nos projetos. Eu não toco todos os projetos, isso é inviável, impossível. E eu tenho ótimas pessoas que trabalham nos projetos. Mas eu gosto de participar de todos, porque no final do dia, a empresa leva meu sobrenome. Então, de alguma maneira, eu sou o responsável por tudo, né? Ainda que eu não toque diretamente os projetos. Então, para mim, boutique é isso, esse trabalho artesanal, esse trabalho próximo, né? E que faz a diferença para os clientes. É como eu enxergo. E, de fato, a ideia é trazer mesmo soluções para o mercado jurídico. Hoje a gente se coloca aqui na Sapiro como um hub. Que é um hub? Tudo que um escritório de advocacia precisar, absolutamente tudo, a gente consegue ajudar. É claro que a gente não oferece todos os serviços, mas eu conheço os parceiros e posso indicar. Então, se o escritório tem uma dor, qualquer que seja essa dor, ele pode nos procurar que a gente vai dar o direcionamento. Agora, a gente tem três grandes produtos aqui na Sapiro que podem ajudar a solucionar alguma dessas dores. O primeiro é o que todo mundo já conhece, né, que é mais conhecido, que é o recrutamento. Então, se o escritório precisa de um profissional, desde um profissional júnior a um profissional mais sênior, um sócio, a gente consegue ajudar. E mesmo nas áreas administrativas, desde seja uma posição em nível gerencial, a gente também faz. Então, a gente tem feito, por exemplo, muitas posições de gerente geral de escritório, que é o ser equivalente a um CEO, que é uma posição crescente e que tem demandado bastante. Um exemplo. O segundo braço da Sapiro veio muito nessa busca de trazer resposta para aquela pergunta que o Mota trouxe, né? De qual remédio, perdão, que você tem para a dor do mercado. E a gente trouxe uma solução que a ideia era atender globalmente o escritório de advocacia. Se eu já trago o melhor profissional, é suficiente? Não, não é. Tem outras dores e a gente precisa solucioná-las. Então, hoje a gente atende globalmente o escritório, porque a gente tem a consultoria, a gente constrói planos de cargos e salários, a gente tem treinamento dos líderes, a gente faz a gestão administrativa financeira, a gente faz planejamento estratégico, a gente tem um programa de vendas focado, né, para estruturar e customizar o programa de vendas do escritório de advocacia. Ah, mas Renato, eu queria uma agência de marketing voltada para o mercado jurídico, você me atende? Não, mas eu tenho vários parceiros para te indicar. Então, a ideia foi ser o hub e a consultoria, esses produtos, esses pilares, é o que a gente entrega internamente. Para fechar, muito por conta do podcast, isso foi uma grata surpresa e fico muito feliz com isso, eu tenho sido bastante convidado para dar palestras e Brasil afora. Então, a gente criou 3 palestras, né, com 3 temas distintos. Essas palestras estão prontas e a quarta, que é tailor-made, né, para aquele cliente que quer uma palestra customizada. Então, essas são as soluções que a gente traz para o mercado e eu acho que é por isso que a Sapiro tem sucesso, né? Olhando mais uma vez para aquela pergunta, porque hoje a gente tem as soluções que o mercado precisa. Sapiro, a sua jornada é muito bacana e eu tenho muita coisa que eu me identifico com ela, né? Porque eu vim da propaganda, depois eu fui para o direito, aí eu advoguei e hoje eu trabalho no mercado jurídico, mas eu faço parte de desenvolvimento de negócio. E é bacana ver, porque eu tive essas dores que você sentiu, dá o frio na barriga de não saber para onde vai, um pouco de dúvida mesmo. Eu senti assim, eu tô lembrando de tanta coisa que é muito bacana isso. E Sapiro, eu sempre pensei muito no. Eu acompanho, como eu te falei, eu acompanho Direito de Resposta. Toda semana, eu já assisti todos os episódios, o último foi o do Madrona, inclusive, né? Pelo menos que eu assisti, acho que está para lançar o próximo, não sei se é essa semana, é a cada 15 dias, então se não lançou semana Isso. passada, é semana que vem que vai sair o próximo, correto? Acho que é isso, né? Ou não? É isso. Isso porque a gente está gravando com uma certa antecedência. A gente já vai ter saído outros vários episódios muito legais que eu tenho certeza que você vai ouvir. Mas, de fato, a gente está no momento que a gente lançou Madrona e está para lançar o episódio especial de aniversário com o Mário Bittencourt, presidente do Fluminense. Pô, sensacional, cara. Tô louco para ouvir, viu? E Sapiro, eu queria saber
Para quem não conhece, como que é o recrutamento que você faz? Porque, assim, quem não conhece a área, acho que se pensa que é só uma entrevista ali, você vê, deixa eu ver os currículos, vou entrevistar. Eu acredito que não seja só isso, né? Não, não, muito pelo contrário. Para a gente fazer o recrutamento, tem um trabalho muito forte por trás. Assim, a base de tudo, você começa no networking. E o networking, o relacionamento, e eu não só estou falando com clientes, não, estou falando com candidatos. Não é da noite para o dia que você constrói. Então, são 14 anos construindo isso. E eu me lembro, até para fazer ponte aqui com um pouco do nosso trabalho, um dos motivos que me levou a sair da outra consultoria e abrir a minha, porque os fundadores queriam que eu cuidasse só de posições mais sêniores. Financeiramente fazia total sentido, mas estrategicamente zero. Por quê? Eu saí do escritório, lá da outra consultoria, há praticamente pouco mais de 6 anos, né, que minha consultoria tem 6. O júnior daquela época já é o sênior hoje. Eu perderia uma fatia do mercado, deixaria de conhecer uma fatia do mercado. E o networking é a coisa mais relevante e importante. Porque são as pontas que você vai unir, são as pessoas que você conhece. Então, isso não se constrói da noite para o dia. Por isso que o recrutamento não é uma coisa fácil. Não adianta a gente pegar, por exemplo, recrutamento jurídico, pegar uma pessoa bastante sênior de um escritório super renomado e colocar para fazer recrutamento. Pode ser um maravilhoso advogado, maravilhosa advogada, mas recrutar é uma arte, é diferente, demanda experiência, tempo de janela e network. Então, tudo começa por isso, você já tem um trabalho prévio por trás. Agora, como eu faço recrutamento? Primeira coisa que eu sempre vou olhar é a parte comportamental. Sempre. E cultural. Quem é meu cliente? O que funciona para ele, o que não funciona, qual o DNA dele, qual a cultura dele, comportamentalmente, o que funciona, o que não funciona. Do meu cliente e do gestor da vaga. Essa é a primeira coisa. E não é tão simples de entender. De novo, é tempo de janela. Depois eu vou olhar a parte técnica e aí eu apresento esses candidatos para os meus clientes. Mas isso eu já estou falando da fase final, porque eu tenho que mapear o mercado. Óbvio que eu não saio do zero, porque por conta do networking, eu já conheço muita gente. Mas eu preciso conhecer novas pessoas e apresentar, senão eu fico sempre girando nos mesmos candidatos. E tem muito mercado, tem muita gente boa por aí. Então, eu preciso mapear o mercado, conversar com novas pessoas, identificar perfis, aumentar minha rede de relacionamento e aí sim selecionar aqueles que comportamentalmente, culturalmente, tecnicamente são mais aderentes para o meu cliente. E aí começa o processo seletivo no cliente, cada um de uma forma, você aplica a prova, teste em inglês, independe aí um pouquinho do que o cliente exige ao longo do processo, a gente vai gerenciando do começo ao final até efetivamente a contratação do candidato. Então, eu estou simplificando bastante aqui, mas tem todo um trabalho por trás e uma dedicação muito grande e uma disponibilidade, né? E aí linka um pouquinho, Elias, com a boutique. Uma disponibilidade, seja em relação aos candidatos, em relação aos clientes, para poder fazer dar certo. Safiro, alguns segmentos têm um grande problema de turnover, né? Que, sem dúvida alguma, hotelaria, varejo, né? É difícil reter, trabalha sábado, trabalha domingo, enfim, né? Uma situação bastante complicada. E uma das atuações da Safiro justamente é nisso, né? Em reduzir o turnover. Onde pega exatamente, né? No escritório de advocacia, né? Nessa retenção de talentos, tem plano de carreira, como é que funciona isso? Boa pergunta, Elias. Você sabe que outro dia me ligou um escritório de advocacia e falou, Renato, eu gostaria de contratar a consultoria de retenção e atração de talentos. Eu falei, tá, por onde você quer começar? Porque não existe um produto pronto para isso. Você tem que ter um plano de carreira muito bem desenhado, estruturado, que tenha previsibilidade e transparência. Você tem que ter uma bonificação objetiva. Você tem que ter uma flexibilidade em relação ao formato de trabalho. Você tem que ter uma série de coisas, né, para que você atraia e retenha os talentos, atraia e retenha os profissionais. Por que existe o turnover? Quando você pega um escritório de advocacia, aqui falando de escritório, e tem um giro muito grande de profissionais, algum problema tem. Então, ou ele vai ter um clima hostil, ou ele vai ter uma remuneração baixa, em comparação, e aí vão balizar, não só remuneração baixa, uma remuneração baixa em comparação à exigência que se tem profissional. Uma demanda muito alta e não tem a contrapartida financeira. Ou você não tem a previsibilidade no profissional, não tem a transparência, a previsibilidade, aonde ele vai chegar, como ele vai chegar e quando ele vai chegar, de que modo, né? Que aí é o plano de carreira. Você tem diversas variáveis que fazem com que o escritório tenha um turnover e muitas vezes não uma única, né? Como é que você faz para reduzir o turnover? Primeiro, você tem que entender quem é você.
que você quer no mercado? O que você quer ser? Qual a sua cultura? Qual a sua DNA? Quando você se conhece como escritório, fica muito mais fácil. Por quê? Porque você vai buscar e vai recrutar de acordo com o que você é e com o que você quer ser. Então, não adianta, novamente, rebate no comportamental. Poxa, eu quero ser um escritório assim. Adianta você trazer o melhor técnico que não tenha fit cultural e comportamental? Não. O que vai acontecer? Turnover. Também não adianta você trazer o melhor cara que tem o técnico, tem o comportamental, mas é um escritório, sem nenhuma transparência, sem um plano de carreira, sem nada, né? Nu, cru. Então, para você diminuir essa taxa de turnover, porque o turnover ele sempre vai existir, mas ele tem que ser baixo, né? Como é que você faz isso? Se cercando das melhores ferramentas possíveis, né? Dando previsibilidade, dando transparência, se comunicando. Comunicação é fundamental. Você, Elias, conhece melhor do que ninguém. É fundamental, né, para você entender as dores, o que está funcionando, o que não está funcionando. Isso vai fazer com que o escritório certamente diminua o seu turnover, mas não é fácil. E a primeira coisa de tudo é você saber quem é você. Sapiro, quando a sua esposa estava sendo entrevistada na Michael Page, né, que você falou, do Isso. Mike Patton, e ela falou que aquela profissão era a sua cara, eu queria saber, tipo, primeiro, eu acho que eu já sei a resposta, mas ela estava certa, e o que faz te brilhar o olho hoje na carreira que você fala, putz, eu podia fazer isso pro resto da minha vida que tá beleza. Ou não, né? Não sei, mas... Gabriel, vou te falar uma coisa, ela estava certíssima. Eu sou muito feliz com o que eu faço, mesmo. Eu encontrei o que eu queria fazer. E não é só o recrutar, é a consultoria, é a palestra, é o podcast. Então, tudo isso dá muito trabalho, dá, tem uma pressão muito grande. Tem empreender a moleza? Não, não é. Mas me dá um prazer muito grande. Eu volto feliz no final do dia. E é uma montanha-russa. Às vezes eu começo o dia lá em cima, no meio do dia eu caio, aí eu volto lá para cima de novo e dá um looping. Então, todos os dias é uma montanha-russa. Mas é outra montanha-russa, então tá tudo bem. Então, sem dúvida nenhuma, eu acertei na profissão. E sem demagogia, o que me dá mais prazer é conectar as pessoas. Ver que você mexeu numa vida. Porque quando eu coloco uma pessoa, eu não coloquei só a pessoa lá, eu coloquei a pessoa com a família, com a mulher, com o marido, com os filhos. Você está mexendo na vida de uma pessoa que vai reverberar a carreira dela. E tem pessoas que eu coloquei que já estão 7, 10, 15 anos, não porque eu não trabalho tanto tempo, mas acho que já tem gente com 10, 12 anos na mesma estrutura. Ah, caramba, eu realmente impactei uma vida, realmente impactei uma família. Olha que loucura. E a mesma coisa do outro lado, né? Ajudar as estruturas mesmo a se conectarem com esses profissionais, né? Ajudar essas estruturas a crescerem. Por isso que eu gosto muito de trabalhar com os escritórios e também com as empresas, quando eu consigo ver o quão importante foi o meu trabalho, o quão importante é, o quão importante foi, né? Essa jornada toda. Então, respondendo diretamente, objetivamente, me encontrei, minha mulher estava certíssima, como sempre está, em tudo, né? Poxa vida, se mexer com a vida das pessoas e impactar as estruturas é o que me brilha os olhos. E realmente felicidade, eu computo dizer que é a gente viver aquele dia, mas sentir que viveu um dia a mais, né? Não um dia a menos na nossa vida, né? Realmente É isso isso. é muito gratificante. Agora, você sabe um negócio que eu não entendo, e o Gabriel também vai entender a minha pergunta. Você pergunta para um cara do escritório de contabilidade, o que você faz lá? Sou sócio. Aí pergunta, sou sócio, sou sócio. Ou seja, só tem cacique lá, não tem índio. Como é que funciona esse modelo de negócio aí? E como é que a tua empresa atua no lugar que tem só sócio né? E aí é difícil, tem que falar com quem exatamente ali. A gente tem vários portes de escritório de advocacia. Aliás, no Brasil, salvo engano, são 110 mil escritórios de advocacia. Tem escritório de todo jeito. Tem escritório só com uma pessoa, tem escritório com mais de 1.000 pessoas. São estruturas muito distintas. Acho que a primeira coisa que a gente precisa desmistificar é que o escritório ele é uma empresa. Tá? Ah, tem a sua peculiaridade? Tem. É regulado? É um mercado tradicional clássico? Sim. Mas é uma empresa. E ele tem que ser tratado como uma empresa. Então, para esclarecer, como é que funciona, né, o sistema? Claro que cada estrutura é uma estrutura, mas a grande maioria dos escritórios de advocacia, você vai ter uma segmentação entre o sócio patrimonial, que ele tem uma participação do patrimônio, e você vai ter o sócio não patrimonial, ele é sócio, ele tem uma boa retirada, ele participa de uma distribuição, mas ele não é o sócio patrimonial. Eu estou trazendo de forma genérica porque tem estrutura que você tem só sócio patrimonial, por exemplo, tá?
Vou tentar trazer uma estrutura mais extensa só para vocês entenderem. Então, você vai ter o sócio patrimonial, sócio não patrimonial. Abaixo disso são os associados, que são aqueles profissionais que não são sócios, mas que estão associados na estrutura, estão no contrato social do escritório, que é um formato que a OAB permite, né, que eles fazem, entre aspas, parte da empresa, mas eles não são sócios, normalmente eles têm lá uma cotinha. E aí você vai ter, de cima para baixo, o sênior, o pleno e o júnior. Tudo isso eu estou falando de advogados e advogadas, com o OAB. Antes disso, você vai ter os estagiários, que são profissionais que ainda não se formaram, estão na faculdade de Direito, mas que têm lá a carteira de estágio. Então, basicamente, dentro da área jurídica do escritório, essa segmentação que você tem. E aí, que claro que cada faixa, então o júnior tem 3, 4, 5 faixas, o pleno também, então depende de cada plano de carreira, mas você vai crescendo em estrutura neste formato. E aí, você tem também a turma do administrativo, né? Renato, tem um número exato, um proporcional? Segundo o Roberto Quiroga, que foi CEO do Matos Filho, é meio para um. Mas não é uma verdade absoluta. Lá é um escritório gigante. Talvez para um escritório menor, não. Mas fato é que todos os escritórios, eles precisam entender também a importância da área administrativa. Você precisa ter um marketing interno, um RH, financeiro, tudo. Não necessariamente, né? Você precisa ter todos esses serviços ainda que terceirizados. Mas dentro da área administrativa, você tem o financeiro, você tem o administrativo, facilities, marketing, enfim, tem uma série de outras demandas a depender ali também do porte do escritório. E como eu disse para vocês, cada vez mais tem tido essa figura, né, do gerente geral, que seria o equivalente a um CEO, porque principalmente os escritórios de pequeno e médio porte entenderam que você colocar um sócio, e é esse sócio efetivo patrimonial, para fazer a administração do escritório, errado. Errado no sentido de que ele deixa de fazer a prospecção, ele deixa de cuidar da estratégia, ele deixa de cuidar das coisas mais importantes para fazer uma gestão do escritório, sendo que tem outras pessoas mais competentes para fazer. É uma pena que no Brasil não é permitido, e eu acho que não vai acontecer tão cedo, em 2 ou 3 estados americanos é possível você colocar pessoas sem formação jurídica no contrato social, né? Aí você permitiria trazer, por exemplo, um CEO efetivo, né, dando espaço para essa pessoa se tornar sócia no escritório, você conseguiria atrair bons profissionais e você teria uma melhor administração e gestão do escritório. Mas, basicamente, assim que é a estrutura dos escritórios, idealmente, Elias, tem que ser piramidal, né? Então, você tem uma base mais cheia ali com estagiários e júniores, vai subindo pleno, sênior, sócio. Então, idealmente, tem que ser piramidal. Perfeito. Sapiro, é interessante que sempre que eu vou ouvindo você falar, isso em várias vezes já passou para mim. Mas eu vou lembrando das dificuldades que a gente já passa pelo mercado jurídico. E são várias, né? Eu acho que desde a falta, às vezes, de profissionalismo, no geral, não estou falando das... Tem grandes escritórios e médios escritórios que têm se profissionalizado cada vez mais, mas mesmo assim a gente percebe que a falta de profissionalização no mercado jurídico é grande. Isso, inclusive, é o que eu consigo ver que você percebe isso também. Eu gostaria de falar sobre isso, mas tem um outro ponto que eu queria trazer antes, Sapiro, eu passei por vários escritórios, eu via que os advogados, os sócios, às vezes têm dificuldade em passar o que sabem para os advogados mais novos. Talvez por medo de que ou vá perder o cliente, ou falta de paciência, uma série de motivos. Então tem um grande conflito de geração e de um entender o outro. Eu queria saber, você tem alguma resposta para isso? Existe alguma solução? Queria ouvir a sua opinião, cara. Olha, Gabriel, esse é um tema que recorrentemente tem aparecido, né, tal, e aí eu vou direcionar mesmo a tal da geração Z. As pessoas precisam entender que as gerações elas foram criadas em momentos diferentes e de formas diferentes. Essa é a primeira coisa. Tem muita coisa para criticar na geração Z e tem muita coisa para elogiar, assim como em outras tantas gerações. A gente precisa aprender a lidar com as gerações. E aí, no caso, estou falando com a geração Z, que talvez seja dentro do ambiente de trabalho a geração mais nova. Como? Se comunicando. Não tem outra solução. Tem que conversar, tem que entender as dores, tem que entender como que cada um enxerga. Porque se não tiver conversa, vai para o embate mesmo. Eu sou de uma geração, o cara da geração Z é de outra, eu enxergo o mundo de um jeito, ele enxerga de outro, não significa que eu estou certo que ele está errado, e nem o contrário. Então, a gente precisa aprender a lidar um com o outro. Por quê? Porque é a força de trabalho, né? Não tem como você falar, olha, vamos eliminar essa geração, pular para a próxima, não existe isso. Então, a gente precisa cuidar da geração. Como a gente vai fazer isso? Conversando.
né? Não tem outra solução. Se comunicando, entendendo como cada um enxerga o mundo, tentando, na medida do possível, se colocar um pouco no lugar do outro, vestir o sapato, se isso é possível, porque aí a gente faz com que as coisas fluam na medida do possível. É fácil? Definitivamente não. Mas é a única solução, Gabriel, que eu enxergo para que as gerações elas unam forças e que a gente continue com esse crescimento do mercado jurídico e a profissionalização dos escritórios de advocacia. Valeu, Sapiro. É. Inclusive, Renato, dentro da proposta, né, da Sapiro, né, no site, inclusive, lá diz, né, que o propósito da Sapiro é estimular a evolução das organizações para torná-las mais atuais, inspiradoras e humanas. Como é que o setor, né, o segmento hoje, né, dos escritórios atua em relação a temas que são, né, de grande discussão, ESG, inclusão? Como é que você tem trabalhado isso nessas organizações? Perfeito. Esse é um tema que para a gente é muito importante. E não fica só no site, não, ou pintado na parede. Para a gente é muito importante, primeiro, trabalhar com organizações que enxerguem dessa forma, organizações que querem chegar nesse formato. Porque não é toda organização que está pronta já, né, com uma estrutura atualizada, né, pautada na nossa sociedade atual, humanizada, né? Tem gente que acha que é frufru ou que é mimimi, ok, entendeu? Nosso papel é tentar ajudar quem quer ser ajudado. Então, a gente busca as estruturas que tenham essa vocação, que tenham essa vontade, porque o mundo muda. Tem muita coisa que eu não concordo. Tudo bem, só que eu vou precisar mudar, mesmo não concordando, né? E as estruturas, como um todo, não só os escritórios de advocacia, as empresas elas precisam se adaptar e se ajustar, até para receber a turma da geração Z. E quando eu falo em tornar mais atuais, é se adaptar à nossa sociedade, humanas, né, é cuidar das pessoas. A gente começou falando de conexão. Não existe empresa, não existe escritório sem pessoas. Não existe negócio sem pessoa. Então, a gente precisa, no mínimo, do mínimo, cuidar das pessoas que estão ali conosco no dia a dia, que passam mais tempo conosco e nós também, do que com suas respectivas famílias. Então, a gente sempre procura trabalhar muito com os escritórios que já enxergam dessa forma ou que têm o objetivo de chegar lá. Eu vejo que os escritórios eles têm tido bastante vontade, né, e têm investido na questão da diversidade, da inclusão. Estão todos preparados? Não, né? É um movimento que não é tão fácil. Por quê? Não basta você abrir uma vaga inclusiva, né? Ou uma vaga afirmativa. Olha, para essa posição é diversidade tal e a gente só aceita diversidade tal. Você precisa estar preparado para receber essa coisa. Primeiro, você precisa flexibilizar algumas habilidades, algumas skills. Claro. Então, poxa, eu quero trazer uma pessoa de diversidade tal, mas eu vou ter que flexibilizar na faculdade, vou ter que Não é só flexibilizar no estatístico, né, inglês. Renato? Não é só estatístico, né? Sem dúvida. Não, exatamente, exatamente. E uma vez que você trouxe a pessoa para dentro, você tem que acolhê-la, cuidar dela. Por quê? Porque ela vem de uma cultura diferente, ela aprendeu diferente, ela viveu diferente. Então, é muito importante que você acolha. Então, tem o pré, tem o durante e tem o pós. Eu vejo uma vontade dos escritórios. Quando a gente fala de ESG, se aplica mais às empresas em si. Eu vejo que tem dois motivos para as empresas aplicarem o ESG, né, o ESG. Ou por um propósito, uma vocação, ou porque, assim, isso elas não têm investimento. Então, elas têm que fazer de qualquer maneira. Agora, os escritórios em si, eles acabam atendendo as empresas, né, dentro do ESG, né, porque é papel deles, mas os escritórios, quando você fala dessa questão, dessas novas questões, eles se direcionam muito mais, estão com um olhar muito mais forte e afiado para a questão da diversidade. Mas eu estava lembrando aqui, eu fui uma vez numa palestra da Maite Schneider, e ela falando de como que ela via as empresas, né? Que eles falam, não, a gente quer colocar um programa de inclusão, que nós nos preocupamos com as pessoas e queremos ser diversos e tal, tal, tal. E as empresas não, às vezes não estavam preparadas para receber o programa de inclusão, que é exatamente o que você fala, porque não é simplesmente, né, implementar, falar ali, vou colocar e pronto, mas é uma mudança de cultura. E eu lembrei de uma outra também, sobre a Julie, que é autista. Ela trabalha hoje, eu acho que ela está na Unilever, se eu não me engano, escreveu um livro sobre isso, sobre a visão dela como autista, de como foi trabalhar numa empresa
que se preparou para acolhê-la, entender as dificuldades dela, a equipe toda se preparou para aquilo, porque teria que ter uma mudança de cultura para receber ela. Então, quando você me conta isso, eu lembro disso. Lembro bastante dessas coisas. E mudando de assunto, Sapiro, às vezes eu converso com os advogados, amigos meus, e eles falam que eles sabem como vender o escritório, e vender aqui não é como algo ruim, vender faz parte do negócio. E eles simplesmente falam que eles sabem qual que é o melhor produto para vender, mas não tem dados. Eu queria saber da importância dos dados hoje na advocacia como modelo de negócio, para usar no modelo de negócio, e a importância do planejamento estratégico na sua visão, Sapiro. Maravilha. Primeiro de tudo, a gente precisa desmitificar outra coisa. A gente falou já que escritório é empresa, advogado é vendedor. E a advocacia é negócio, é prestação de serviço. Ah, não pode mercantilizar. Ok. A gente, de novo, é um mercado com suas regras. Mas de fato, a advocacia é um negócio, o advogado é vendedor. Ponto. Nada além disso, né? Sem adentrar nas especificidades da profissão. Não adianta ser. Ninguém está fazendo pro bono, né? Claro que as grandes histórias têm área pro bono, mas enfim, a gente precisa ganhar dinheiro, a gente vive numa sociedade capitalista, então precisa desmistificar de uma vez por todas. Quando a gente fala dos dados, nos tempos atuais, Gabriel, absolutamente fundamental, eu não estou falando só do mercado jurídico, estou falando para tudo. Para você ter uma decisão, para uma melhor tomada de decisão, não dá para levantar o dedo para o céu e falar, vai ser por aqui. Não, tem que ser pautado em dados. Quanto mais dados você tiver, mais assertivo, mais certeiro você vai ser. Assim, é estatística, né? Como ele falou, é dado, é matemático, não tem outro caminho. Então, quanto mais dados nos dias atuais você tiver, mais assertivo você vai ser. Tem uma questão no mercado jurídico, que é a questão da precificação. Então, hoje a gente vê ali, em determinadas áreas, uma guerra de preço. E aí as empresas acabam quase que fazendo um leilão, né? Qual cobrar menos, não importa tanto a questão técnica, eu vou levar, né? Ou vou contratar. Tem um jeito de você sair disso, né? Além da questão dos dados, criar produto. Quando você cria produto, você sai da concorrência. Então, vou trazer aqui um exemplo que pode ter no mercado. Ah, poxa, quantos escritórios de advocacia fazem M&A? Um monte. Em sua maioria, cá entre nós, assim, você pode ter ali uma variação técnica, mas todos eles são muito bons, né? Como é que você vai escolher? O cara vai lá e vê no preço. Se você cria todo um produto por trás, você lá, olha, aqui a gente vai fazer o teu M&A, mas não é só o M&A não, viu? O nosso produto vai te oferecer esse pré, esse pós, isso aqui, tal, isso aqui está englobado. Quando você cria um produto, você já não está mais concorrendo com os outros escritórios. E aí você consegue cobrar um pouco mais. Então, eu acho que o grande ponto hoje no mercado jurídico voltado para escritórios de advocacia, além dessa absoluta importância dos dados, é você tentar sair dessa concorrência criando produtos. Sensacional. Sapiro, só, Habib, só para eu... Por favor. Quando eu falei da Julie Goldschmidt, que ela é autista, e o livro que ela lançou chama Imperfeitos, lançado pela Maquinaria Editorial, e fala sobre isso, apenas para registrar aqui. Renato, dentro da atuação da Sapiro, né, traz para a gente assim, um case que você gostaria de compartilhar, né? Vamos omitir o nome né, do cliente e tal, né, mas trazer um pouco desse case. E, em contrapartida também, os erros fazem parte das nossas trajetórias e, sem dúvida alguma, com ele a gente não pode só encontrar culpado para ele, a gente tem que assumir, fazer uma análise, né, e aprender com aquilo, ou encontrar até uma oportunidade, né, por trás disso. E, em contrapartida, qual você considera um erro que você cometeu na sua trajetória e que deixou uma grande lição, e que lição foi essa? Maravilha. Vamos para a primeira parte da sua pergunta. Eu brinco que quando eu me aposentar daqui a muitos anos, eu vou escrever um livro, porque tem muitas histórias bacanas e curiosas. Mas tem um caso que eu acho que é muito interessante, que foi com o escritório de advocacia, que a gente já atendia, mas ele tinha uma grande urgência. Ele precisava repor um profissional assim com a máxima urgência. E a gente já atendia esse escritório há muitos anos, né, um escritório de médio porte, mas a gente nunca tinha atendido especificamente essa sócia. E eu falei para a sócia, sócia, é o seguinte, a gente tem uma plataforma que a gente implementou há alguns meses para você acompanhar o processo seletivo. Então, ela pode ser meramente informativa só para você acompanhar, mas se você participar,
porque você vai ter acesso a quem está participando do processo, em que fase está. Se você participar junto comigo, se você analisar junto comigo, e juntos darmos um direcionamento, a gente já viu aqui pela plataforma que a gente consegue reduzir o prazo em até 50% do tempo. Ela levou aquilo tão a sério, ela participou tão ativamente, que a gente conseguiu fechar o processo reduzindo o tempo em 75% do tempo. Né? Reduziu o processo em 75% do tempo. Foi muito rápido, mas muito rápido mesmo. E o candidato profissional já está lá há 3 anos, então funcionou. Então, para a gente é um case muito importante, porque ele confirmou a importância da plataforma que a gente tem. Né? Todo o trabalho é feito aqui nos bastidores e por nós. A plataforma que a gente tem, quer dizer, eu brinco que é a cerejinha do bolo, é para o cliente acompanhar, mas a gente ficar trocando um monte de e-mails, esqueci de copiar alguém, aí, putz, tem que copiar tudo de novo. Então, é muito mais fácil, as informações estão ali, está à mão, no celular, no iPad, notebook, computador. E não só isso, né? Quando o cliente participa e ele avalia os candidatos que estão lá disponibilizados, ele dá o direcionamento, a gente vai muito mais rápido, a gente é muito mais assertivo, porque a gente não trabalha a 2 mãos, a gente trabalha a 4 mãos. Então, para mim, esse foi um case interessante, emblemático e que corrobora, né, com essa nossa plataforma e esse investimento que a gente fez. Quando a gente fala de erro, eu acho que você colocou muito bem, né? Não achar culpados é assumir o erro e tentar corrigir, né? E no podcast eu já ouvi várias vezes as pessoas falarem, erra, mas erra rápido e corrige, está tudo bem errado, né? A gente é ser humano, né? Somos seres humanos, mas a gente precisa corrigir rápido. Olha, assim, dentro de processo seletivo, e processo seletivo, ele é um tanto quanto complexo. Por quê? No final do dia, o que o meu cliente quer é contratar. Eu já fiz processos primorosos, e demorou para fechar porque chegava em um finalista, 2, 3 e não fechava. Mas processo primoroso. Talvez a percepção do meu cliente tenha sido negativa. E eu já fiz processos, eu falo, puxa, podia ter sido melhor, mas o cliente contratou, então ele acha que eu sou maravilhoso, e somos maravilhosos. Então, essa linha é muito tênue. Já errei em processo seletivo, né? Tive uma percepção errada, né, do cliente ou do que o cliente queria buscar, né? E o mais importante é o cliente dar esse feedback rápido, porque na medida que ele dá, o que a gente faz? Corrige rota. E, sinceramente, eu não vou ficar discutindo e brigando com o cliente. Eu preciso entender o que não funcionou. Eu preciso entender o que está errado para corrigir. Porque se eu ficar brigando com o meu cliente, tentando impor a minha opinião, a gente vai tomar muito mais tempo, leva muito mais tempo e eu vou prejudicar meu cliente. Claro que tem vezes que eu preciso argumentar, explicar, dar um direcionamento, porque aí não é que o processo está errado, que os candidatos estão errados, talvez ali na linha de comunicação a gente precisa realinhar. Isso, a gente realinha. Mas errar é humano, já erramos várias vezes aqui, mas o mais importante, a gente corrigiu e corrigiu a tempo e rápido, que é o que a gente precisa fazer. Não ficar, como você falou, procurando culpados ou apontando dedos. Corrigir, redirecionar a rota. Sapiro, eu queria saber o que você acha assim que para quem está começando na advocacia ao meu ver, tem uma grande vantagem, principalmente quem está com escritório, né? Quem começou na advocacia já abriu escritório, porque ele consegue estruturar, ou ele ou ela consegue estruturar. O que você acha que para uma empresa para um escritório que está começando, é primordial para ter um escritório que possa atrair? Eu sei que você já falou de atração e retenção de talentos, mas para quem está começando, que vai falar, putz, ó, não tem essa verba toda, não é bem assim, tem como fazer isso ou não? É só para os grandes? Não, não. Não é à toa que a gente tem mais de 110 mil escritórios, né, de portes distintos, com faturamentos distintos, com objetivos distintos. Tudo depende do objetivo que a pessoa tem. Não é fácil montar escritório, porque não é fácil empreender. Então, assim, primeira coisa, para você montar o escritório, você tem que ter, no mínimo, um apetite comercial. Não ter medo de se expor, né, tentar ir conversar com as pessoas. Eu me lembro, eu não me lembro agora quem foi que eu entrevistei, tem um candidato que eu gosto muito, e ele me falou o seguinte, certa vez ele estava conversando com um sócio, e ele queria melhorar comercialmente, o sócio ligou para ele 9 horas da noite, falou, onde você está? Ah, tô aqui em casa vendo novela. Tá bom. E você quer melhorar comercialmente como? Eu tô aqui no evento tal, e tem um monte de gente, tá. 9 horas da noite. A escolha é tua, entendeu? Montar um escritório não é fácil, né? Você tem que circular, você tem que rodar, é cansativo. Às vezes você tem que ir no evento no final de semana que você não quer ir, mas tem que ir, né? Tem que viajar.
mas faz parte do negócio. Então, primeiro você tem que ter esse apetite comercial, essa vontade de empreender. Se você tiver, um ótimo passo, um sucesso para dar certo. Agora, além de tudo isso que eu falei, se você quer um escritório próspero, poxa, você está começando agora. Você vai concorrer com diversas outras estruturas e você não quer só se pautar no preço, porque se jogou o preço lá embaixo, você não sobe mais. Qual é a grande fórmula para você se diferenciar? Você olhar para as áreas novas do direito. Porque não está aquele oceano vermelho. Poxa, eu vou fazer contencioso civil, quantos fazem? Eu vou fazer trabalhista, eu vou fazer não sei o quê. Apostas esportivas, está começando. Tem alguns escritórios que fazem já? Tem. Quantos? Poucos. Teve o boom lá do Open Finance, né? Tem que fazer aquilo. Seguros, o mercado está mudando. Energia, o mercado está mudando. Tem gente, sempre vai ter gente que vai fazer. Só que ao invés de você concorrer com 1.000, você vai concorrer com 5, com 10. Então, você ter escritórios especializados em determinadas áreas, eu acho que é bastante positivo, né? O que é muito arriscado, né, e que é preciso esclarecer para as pessoas, é você ter um escritório pautado em 2, 3 clientes. É um risco enorme, absurdo. Por quê? É igual política. Trocou o diretor, diretora jurídica, ele vai quiser, se ele quiser mudar o escritório, você perdeu lá 1/3 do seu faturamento, 50% do faturamento. Então, a questão da especialização, eu não vejo como problema, vai muito alinhado no boutique, e eu gosto. A questão que esse empreendedor precisa definir estrategicamente, dentro do planejamento estratégico que você comentou, é pulverizar. É melhor você ter vários clientes que pagam um ticket menor do que um único cliente que toma todo o seu tempo, né, e que você fica na mão dele. Sensacional, Sapiro. Sapiro, Bi, posso só fazer mais um? Claro, por favor, por favor. Sapiro, para Uma quem nunca fez curiosidade. networking, fala, ó, não sei fazer networking, todo mundo fala para fazer, mas eu não sei como que faz. Qual dica você dá para quem nunca fez networking e quer começar a fazer? A primeira coisa, Gabriel, se expor. Não tem medo de se expor. Eu não fiz nenhum curso de networking. Falo assim, cara, Renato, você é um super cara comercial? Não, né? Eu fui desenvolvendo esses skills ao longo do tempo. Eu acho que é relacionamento. O networking é relacionamento. Você precisa se relacionar com a pessoa. Eu vou dar um exemplo, alguns exemplos bobos. Você tem lá o filho ou filha que estão na escola. Aí você vai buscar. Aí tá lá os pais, os outros filhos. São potenciais clientes. Ai, mas é muito chato falar. Imagina chegar lá, falar. Cara, vai lá e fala, né? Não é para vender seus serviços de bate-pronto. Entende quem é, o que faz. É assim que as coisas acontecem, né? É no relacionamento, na conversa. Outro dia eu estava no clube e eu vi um profissional que eu já conhecia, mas eu nunca tinha tido relacionamento. Falei, fala fulano, tudo bem? Tudo bem. E ele já me conhecia também, pô, acompanho você e tal. O que a gente fez? Marcou um café, né? E é um cara que eu criei relacionamento. Eu poderia ter ficado envergonhado, né? Imagina, eu vou ficar enchendo ele aqui no clube. 2 minutos de conversa, entendeu? Então, assim, acho que a grande dica que eu dou é, primeiro, todo lugar é um lugar para network. Todo lugar. Família, amigos, escola, shopping, qualquer lugar. Segundo, se exponha. Não tenha medo de se expor. Tá na dúvida se vai falar com a pessoa? Vai lá e fala. O não a gente já tem. A gente sempre tem o não. Então, o que passa, o máximo pode acontecer? A gente tem o sim. Então, se exponha e saiba. E todo lugar é lugar para fazer relacionamento. Sensacional, Sapiro. Renato, a gente está falando muito em contratação, né? Mas os caminhos têm fim, né? E tem caminho de ida, de volta e tudo mais, né? Então vamos falar um pouco da demissão. Você faz o outplacement também, você faz a recolocação do profissional, que muitas vezes a empresa tem um carinho especial por ele, mas naquele momento encerrou a relação e tudo mais, né? E a própria empresa quer que ele seja recolocado. Você faz esse trabalho também? Esse trabalho do outplacement não, porque eu enxergo que é, no meu caso, um conflito de interesse. Porque como eu assessório, eu tenho um vínculo financeiro com os escritórios e com as empresas, eu não posso também ter um vínculo financeiro com o candidato. Teve 2 exceções até hoje aqui na Sapiro, que o meu cliente pediu para eu assessorar e ajudar 2 profissionais, um que estava, enfim, com um acordo sendo desligado do escritório, e o outro que teve como opção sair do escritório, e o escritório queria presentear. E eu deixei muito claro desde o começo que não tinha nenhuma garantia de recolocação. E o meu trabalho ia ser um trabalho muito mais consultivo, né? E aproveitando minha rede de relacionamento, que esse profissional ele podia entrar num dos processos que eu estava tocando, se ele tivesse perfil, que eu poderia apresentar proativamente para determinados
clientes. Então, essas foram as duas exceções, porque são clientes de longa data que me pediram essa ajuda e o vínculo é com eles e sem a obrigação de recolocar a pessoa, né? E muito mais ajudar neste caminho e fazendo apresentações, mediações. Mas a gente não faz low placement justamente por isso. Mas é muito legal que os escritórios, né, ou que as empresas ofereçam isso para as pessoas que estão saindo, né? Porque, poxa, tudo é uma jornada, você tem, como se colocou, começo, meio e fim, né? E não precisa porque chegou ao fim que você precisa sair brigado, né? E é um presente, é uma forma de você agradecer também pelo que a pessoa fez. Então, não fazemos aqui, mas eu enxergo com muito bons olhos aqueles escritórios, empresas que presenteiam seus funcionários que estão saindo com uma ajuda. Não é um casamento que não deu certo, é um casamento que deu certo por determinado período, né? Por É determinados isso. anos, né? Perfeito. Desculpa, Rabib. Nada é eterno. Sapiro, eu já tenho uma grande admiração por você. Parece que já te conheço faz tempo, principalmente porque eu escuto Direito de Resposta e eu já falei, né? Já escutei todos, são mais de 100 episódios, né? Lá. Sapiro, eu queria, se você puder, dar uma mensagem final aí para os nossos ouvintes e deixar o seu contato para quem quiser conversar com você ou conhecer mais o seu trabalho. E antes da mensagem, uma dúvida aqui. Que esporte que você pratica e que lição que esse esporte te deu que se aplica na tua trajetória? Respondendo Elias, a vida inteira eu joguei futebol. Sempre pratiquei esporte, corrida, funcional, e há 4 anos eu iniciei no tênis, que é um esporte que hoje eu tenho uma paixão. Eu nunca achei que o futebol fosse ser substituído. E foi, né? Digo na prática, não em assistir, etc. Mas o esporte para mim ensina muita coisa, muita coisa. Ele me mostra que eu preciso me dedicar, eu preciso estar disponível. E eu brinquei, até no episódio que eu gravei os 100 que me entrevistaram, que às vezes eu não tenho vontade de ir para academia, mas eu vou lá e faço, e entrego. E no final eu falo, consegui, que legal. E aqui é a mesma coisa, no trabalho é a mesma coisa. Eu preciso de resiliência, eu preciso de dedicação, não importa o que está acontecendo, eu preciso ir lá e me dedicar. Mas o esporte, ele me ensinou também a ser bastante competitivo. Eu sou competitivo até com os outros, mas mais do que com os outros, eu sou competitivo comigo mesmo. E como é que isso me impacta no meu dia a dia? Eu quero sempre ser melhor. Então, se eu for numa corrida de 10 quilômetros, eu fiz lá 48 minutos, na outra eu quero fazer 47,59, para baixo. Aqui no meu trabalho é a mesma coisa. Então, eu pego lá o podcast, poxa, eu fiz esse, foi legal, o próximo tem que ser melhor, tem que sempre evoluir. Aí esse processo foi bom que eu fiz o seletivo. Essa consultoria foi boa, mas pode ser melhor? Sempre pode. Então, o esporte ele me ensinou, dentro dessa competitividade, a sempre ser melhor do que no dia anterior, e a resiliência e dedicação, e a paixão pelo que faz. Eu sou um apaixonado por esporte, eu amo esporte. Se eu pudesse, eu faria todos os dias, só não faço de domingo, porque a patroa não deixa, mas eu faria todos os dias. E é uma coisa que me dá uma grande paixão, assim como o trabalho. Então, é esse link que eu faço entre os dois. E o recado que eu deixo, Gabriel, é assim, procure ser apaixonado pelo que você faz. Procure algo que te traga essa paixão. Se não está te trazendo aí, tem alguma coisa errada. Você está perdendo tempo. Porque a gente passa mais tempo trabalhando do que no lazer, do que com a família, do que praticando esporte, do que fazendo qualquer outra coisa. O mínimo que a gente pode fazer é gostar do que a gente faz. Ah, é mais legal viajar que trabalhar? Claro que é. Ah, é mais gostoso um hobby do que trabalhar? É, mas trabalhar tem que ser prazeroso, na maior parte do tempo. Se não for, tem alguma coisa errada. E aí, o meu conselho é que vocês olhem para dentro de vocês e busquem essa paixão ou algo que, pelo menos na maior parte do tempo, traga alegria para vocês. Bom, para as pessoas que quiserem, primeiro podcast chama Direito de Resposta. Podcast muito bacana que eu entrevisto, como o Gabriel colocou, quinzenalmente profissionais do mercado jurídico, salvo aí algumas exceções e que logo, logo vocês saberão, além do Bernardinho. Além disso, nós temos o Instagram da Sapiro, que se escreve @sapirolegal. A gente coloca muita coisa bacana lá, gera um conteúdo legal. Também estou no LinkedIn ou como Sapiro, mas principalmente que eu gero muito conteúdo no Renato Sapiro, vocês vão me achar muito fácil. O site também facílimo, já que eu sou Renato Sapiro, o site é sapiro.com.br, tem todos os nossos produtos, serviços e como a gente pode ajudar. Então, e o e-mail, para quem quiser, renato@sapiro.com.br. Fiquem à vontade para me procurar, para mencionar. Vai ser um prazer tirar dúvidas, ajudar, enfim, compartilhar. É sempre muito bacana. Valeu, Sapiro.
Boa, Renato. Olha, inclusive o conceito do filó, é justo por isso que chama filó, é justamente esse, né? É uma grande roda de conversa que acontece, né, nas cidades do interior e tudo mais, onde cada um leva a sua cadeira, senta lá e começa a bater papo. Então, a tua já está, né? Como várias aqui já estão colocadas, garantidas. Então é só chegar e sentar. Deixa a cadeira aqui com a gente. Obrigado, viu, Renato? Grande abraço, parabéns aí pela história. Imagina, eu que Valeu. agradeço. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Elias, pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês. Contem sempre comigo. Um grande abraço. Com certeza. Abraço. Tchau, tchau, pessoal. Habib, mais um programaço, hein? Pô, programaço, sabe? Se deixasse, eu ficava aqui conversando horas e horas. É só pelo amor ao tempo mesmo, senão a galera vai deixar de ouvir a gente, hein? Você tem que dar um tempo para o pessoal ouvir o podcast do Renato também, né? Então, né? Um Pô, é pouquinho isso de aí, cada um. Habib, com certeza. Pessoal, obrigado por estar conosco aqui no Filó e até o próximo Filó, o podcast da Conexão. Tchau, tchau.